Pois bem, vamos agora para o último assunto. Vamos para a conclusão da Paraxá, que é o capítulo 7. Não vamos ler tudo, tá? Porque esse capítulo 7, ele contém 89 versículos, tá? Ele é imenso, esse capítulo, e a gente vai ver só algumas coisas. Alguém falou algo? O Greta está perguntando, por que nas igrejas substituem a bênção sacerdotal pela bênção apostólica? Eles falam, né, aquele texto lá de 2 Coríntios 13, é isso, né, o Biratã? Finalzinho de 2 Coríntios 13, né? Acho que é isso que o Biratã está falando. No finalzinho de 2 Coríntios 13, tem uma bênção que Paulo abençoa os coríntios, né? E muitas igrejas fazem essa bênção, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Muitas igrejas, foi legal que o Biratã falou, não fazem a bênção sacerdotal, né? Aí eles 13. O favor imerecido do Adonai Yahushua HaMashiach e o amor de Elohim e a comunhão da Ruach HaKodesh sejam com todos vós. Amém, né? Então muitas igrejas fazem essa bênção e nem fazem a bênção sacerdotal, mas algumas fazem a bênção sacerdotal e algumas fazem a bênção sacerdotal e aquela outra lá de 2 Coríntios, tá? Também, tá bom? Então, nós que temos o privilégio, tá? Temos que fazer a bênção do jeito certo. Então, já convocar cada pai dentro de suas casas, cada sacerdote, a estar fazendo a bênção sacerdotal sobre os seus filhos, pelo menos uma vez por dia, porque cada homem na sua casa é o sacerdote da sua casa, tá? Então, faz a bênção sacerdotal sobre os seus filhos, pelo menos uma vez por dia, impõe as mãos sobre a cabeça deles, tá? Faz a bênção também de Efraim, Menaché, que Jacó abençoou Efraim e Manassés também, tá? Quando for menina, que ela é a bênção de Sara, Rebeca, Raquel e Leia também sobre elas também. Então vamos lá. Nós vamos... O Elimar está falando que a bênção sacerdotal fazem nos fins de casamentos. Fazem isso, bem lembrado pelo Elimar. No fim dos casamentos fazem, tá? Uma curiosidade, os sefaraditas, tá? Os judeus sefaraditas, eles têm mais facilidade de fazer a bênção sacerdotal. Eles fazem praticamente todo dia. Já os askenazitas, tá? Eles fazem pouquíssimas vezes no ano, os askenazitas. Então, os sefaraditas estão agindo mais corretos, tá? Eles fazem praticamente quase todos os dias do ano, tá bom? Os sefaraditas, tá? E os askenazitas já evitam fazer, tá? Quer dizer, dessa maneira acaba atrapalhando o povo de ser abençoado. Então, o ideal é que a gente possa estar fazendo essa brahá, tá? Repetindo, quem não sabe essa bênção, tá? Mesmo enquanto ainda não aprende em hebraico, faz em português. Se não memorizou, pega um papel, lê, mas fala o nome Yahuá. Mesmo que fale em português, mas profere o nome Yahuá. E faz essa bênção sobre seus filhos, tá? Sobre a sua casa. Vamos lá, capítulo 7. Esse capítulo 7, tá? Vai falar sobre um presente, tá? A gente já vai concluir bem rápido agora essa paraxá, porque embora esse capítulo 7 seja grande, mas a gente vai conseguir resumir, tá? As 12 tribos, tá? Elas deram o mesmo presente para o Criador, tá? As 12 tribos, então isso foi um mérito muito grande, não apenas as 12 tribos terem dado presentes para Yahuwah Elohim, mas houve um mérito muito grande, tá? Em que esses príncipes eles dessem os presentes exatamente iguais, tá? Não sei se alguém reparou quando estudou a Paraxá. A Torá, ela vai reservar 6 versículos para o presente de cada príncipe, de cada tribo, tá? Então, 6 vezes 12, 72 versículos serão gastos, tá? Nesse capítulo 7, 72 versículos, tão somente para falar de uma forma repetitiva, tá? 12 vezes conjuntos de 6 versículos igual. Só vai mudar o nome do príncipe e o nome da tribo dele, tá? Então, isso é algo extraordinário, tá? E a gente tem que bater palma para esses príncipes. Por quê? No início, vamos dizer assim, no início da construção do tabernáculo, os príncipes foram os últimos a trazer os presentes. Eles esperaram o povo se movimentar para dar o presente. E no finalzinho, o que ficou faltando, eles deram. Mas agora, eles modificaram a sua conduta, tá? Então, agora que o tabernáculo está sendo inaugurado, está funcionando, então eles querem ser os primeiros. Então, eles dão um presente bem grandioso e, além de tudo, eles combinam, os 12. Olha que coisa bonita. Olha que coisa linda. Os 12 combinam
e dão um presente exatamente idêntico. Cada um dá um presente exatamente igual ao outro. Nenhum príncipe deu mais do que o outro, para uma tribo querer dizer que era melhor do que a outra. 12 príncipes, tá? Isso aqui é um momento raríssimo na história do nosso povo de Israel, tá? Em que houve essa união. Aqui a Torá está enaltecendo. Pô, esses príncipes aqui, ó, eles arrebentaram, tá? Eles deram o presente exatamente igual, tá? Esses 12 príncipes. E vai começar a ser mencionado aqui pela ordem dos acampamentos, tá? Por exemplo, no capítulo 7, versículo 12, o que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Narshon. Cada um vinha num dia, tá? Filho de Aminadab, pela tribo de Yehudá. Lá em Matitiarro, Mateus capítulo 1, esse Narshon, ele aparece na árvore genealógica de Yahushua HaMashiach, tá? Então vamos lá, de acordo com a tradição, ele foi o primeiro a entrar no Mar Vermelho, tá? A gente viu na semana passada, ele era muito corajoso, Narshon. A irmã dele, Elisheva, era esposa do sumo sacerdote Aharon, tá? Então, a Elisheva, que era esposa de Arão, era irmã de Narshon, tá? Ou seja, era irmã de um príncipe, tá? Ela se casou com Arão, da tribo de Levi. Então vamos lá, o que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Narshon, filho de Aminadab, pela tribo de Yehudá. Então eu vou ler aqui essa oferta dele, depois as outras eu não vou ler todas, tá? Vocês vão ver que são iguais, tá? E a sua oferta foi uma queará de prata, do peso de 130 ciclos. Então queará, a título de curiosidade, é um prato fundo. Queará a gente usa em qual festa? Quem lembra? Pêssar. Festa de Pêssar, tá? Queará é um prato fundo, tá? E a sua oferta foi uma queará, aqui no hebraico a palavra é karat, tá? Que é da mesma raiz. Uma queará do peso de 130 ciclos, tá? A gente vai ver daqui a pouco os simbolismos de cada número, tá? Cada número tem um simbolismo. Por que é 130 ciclos? Será que deu na cabeça do cara de dar 130 ciclos? Será que foi assim? Ou seja, tudo tinha um significado, tá bom? 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Narshon, filho de Aminadab. Olha só Yahuwá mesmo, para ver, não existe ninguém que consiga ver o mérito das pessoas melhor do que o Criador, tá? Então, o Criador, ele poderia dizer assim, os 12 príncipes deram isso aqui. Mas aí, quando vocês chegarem no versículo 18, 19, 20, 21, 22 e 23, né? Vai falar até o versículo 23, do 18 até o 23, vai falar o quê? Vai falar do presente da tribo de Issachar, esse Netanael, né? Netanael. Então a gente vai ver que o presente dele é exatamente idêntico, é igual, o texto se repete. Aí quando vai chegar no versículo 24, no terceiro dia, né, o príncipe de Zebulun, né, de Zebulon, Eliabe, o presente dele é exatamente igual. E o quarto, quinto, sexto, e assim sucessivamente. Eles vão seguindo a ordem, tá? O primeiro acampamento que marchava era o de Judá, por isso que as 3 tribos que dão primeiro esse presente é Judá, Issacar e Zebulon, tá? Porque esse aqui era o primeiro acampamento que marchava primeiro, essa tríade, tá? Aí depois vinha outra tríade, tá bom? Outra tríade. Aí a tribo de Levi, quando marchava, tá? Quando ia sair do acampamento, ia se mudar para um lugar para o outro, a tribo de Levi ia no meio, ou seja, 2 acampamentos, 3 tribos mais 3 tribos, 6. A tribo de Levi no meio, tá? Quando ia sair de um lugar para o outro, tá? E mais 3 e 3 atrás, tá? Ou seja, 6 tribos na frente, a tribo de Levi no meio, tá? E 6 tribos atrás. Então vamos lá, a tribo de Levi ficava no meio. Então tinha uma ordem, tá? Para se fazer isso, tá bom? Por exemplo, no quarto dia, quinto, sexto e até o 12º. Então, depois vocês podem ler com calma, vocês vão reparar que tem tudo a ver com a posição das tribos, tá? Essa questão toda. Então, muitos ocidentais, muitas pessoas, por que muita gente, principalmente ocidental, quando vai ler a Bíblia,
Muita gente só quer saber, só quero ler o Novo Testamento, né? Principalmente dentro do cristianismo. Quero ler só o Novo Testamento, quero ler o livro de Salmos, né? Quero ler o livro de Provérbios, né? E no máximo se atreve a pegar o livro de Gênesis, tá? Porque Gênesis, Êxodo, até o relato da saída do Egito. Aí depois, quando começa a dar mandamentos, essa coisa toda, o pessoal não quer ler. Para que eu quero saber que a cortina vai ter que ser daquela cor? Para que eu quero saber que não sei o que é do peso de tantos talentos de prata, que não sei o que, eu não sou carpinteiro, eu não sou artesão, para que eu quero saber disso? Só que eles se esquecem que assim como o Criador estabeleceu um detalhe para cor, tamanho e peso, para tudo no tabernáculo, é o mesmo Elohim que estabelece que tudo tem que ser feito do jeito dele na nossa vida. A gente não pode fazer nada diferente do que ele quer, tá? Então, nesse capítulo 7 aqui de Números, tá? A gente vai ver o Criador repete 12 vezes, tá? Gasta 6 versículos com cada tribo, porque Yahuwá é como um pai que está tão orgulhoso que os 12 filhos deram, embora tenham dado o mesmo presente. Se fosse um pai humano, olha só Yahuwá mesmo, né? Se fosse um pai humano, poxa, todos os filhos, imagina um pai ganhar 12 relógios, tá? Imagina, tá? 12 filhos chegarem para o pai e darem 12 relógios, ou 12 livros iguais. O que mais que a gente poderia pensar, né? 12 camisas iguais, né? Por exemplo, aqui eu tenho 2, e veio o Davi e deu uma camisa azul marinho para o seu pai, e o Daniel veio e deu uma camisa azul marinho para o seu pai. Aí se eu tivesse mais 10, fosse 12, tá? Então só é Yahuwá mesmo, e ele ficou feliz, tá? Com o presente das 12 tribos, houve uma unidade entre as tribos, até para nenhuma tribo se sobressair mais do que a outra. Imagina, se o presente de uma tribo fosse mais do que da outra, tá? Poderia gerar ciúmes, tá? Poderia gerar brigas entre as tribos. Então, a gente percebe isso. Nesse relato, a gente vê que eles chegaram a um consenso e dá o mesmo presente para o Criador, tá? Então, um momento bonito da história do nosso povo de Israel. Inclusive, lá no finalzinho da Torá, diz que havia um rei em Yashurum, quando os cabeças, os chefes das tribos congregavam juntos. Então, quando os chefes das tribos eles estão em unidade, eles dão o presente igual, ninguém quer ser maior do que ninguém, o rei de Yashurum é um nome poético, é um nome elevado para Israel, tá? Então, o rei de Israel, que é o Mashiach Yahushua, ele vem e fica no nosso meio, tá? Então, nós temos que acampar como tribos, uma tribo entendendo a grandeza da outra tribo, tá? Como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, cada um de vós considere os outros como superiores a si mesmos. Então, é o conselho que Paulo nos dá em Filipenses capítulo 2, tá? Quando nós estamos interagindo com outras pessoas, tá? Temos que considerar aquelas pessoas superiores a nós. As tribos têm que agir dessa maneira uma com a outra, tá? Então, Judá preservou a Torá, mas não adianta Judá ficar só se enaltecendo que preservou a Torá, e nem Efraim ficar se enaltecendo que preservou o Messias, tá? Então, pelo contrário, né? Então, Judá pode olhar para Efraim, para o seu irmão, e falar assim, poxa, o meu irmão Efraim preservou o Messias, né? Que legal, o meu irmão Efraim me ajudou. E Efraim olhar para Judá e falar, o meu irmão Judá preservou a Torá. Se não fosse Judá, eu não teria a Torá. Então, cada um considerar o outro como superior a si mesmo. Então, é assim que nós devemos agir. Vamos ver agora os simbolismos dos números, tá bom? Tá? Que a gente já está quase concluindo a Paraxá, tá? Vamos lá. As ofertas dos 12 príncipes das tribos obedeciam à ordem dos acampamentos e marchas dos seus estandartes, das suas bandeiras, ditada por Moshe, o qual se inspirou nas recomendações do patriarca Yaakov. A gente viu semana passada sobre isso, tá? As tribos acampavam, tinha tudo a ver com o patriarca Jacó e seus 12 filhos, tá? Cada nasci, príncipe ou chefe, ofereceu os mesmos sacrifícios que seus companheiros. Uma coisa que eu esqueci de falar é que os príncipes, lá no livro de Êxodo, tá? Quando eles dão o presente, eles esperam o povo dar o presente. Eles não dão o presente, eles dão só no final. O nome Nessim aparece sem a letra Yud, tá? A letra Yud é a primeira letra do nome de quem? Yahuwá, tá? Nome Yahushua, tá? E nessa paraxá, a mesma palavra Nessim aparece com a letra Yud, tá? Então, só no hebraico a gente vê isso, tá? A gente toma um susto.
Lá em Êxodo aparece escrito Nessim sem a letra Yud, tá? E agora que eles se redimiram, tá? Eles estão se esforçando para dar o presente, tudo igual, direitinho, aparece com a letra Yud, Nessim. Agora eles são príncipes com a letra Yud, ou seja, agora Yahuwá está dando o aval, porque Yahuwá começa com a letra Yud, está dando o aval na oferta deles, tá? Cada nasci, príncipe ou chefe, ofereceu os mesmos sacrifícios que seus companheiros, e cada coisa ofertada simbolizava algum fato, como por exemplo, as letras que formam as duas palavras Karat Kesef, Karat Kesef, tá? Eu fui contar aqui, né? Fui conferir, né? 930. Então a palavra Karat, que é um prato fundo, de Kesef, que é prata, ou seja, o prato fundo, né? A Keará de prata, essas duas palavras, tá? Karat Kesef. A gemátria, o valor numérico é 930, tá bom? É um Kuf, um Ain, um Resh, um Tav, um Ruf, um Samer e um Pei, Sofi, tá? Ou seja, então 930. Então a gente vê que tem coisas a nível Sod, a nível de mistério aí, é coisa que o Criador está revelando, tá? Então vamos lá, Karat Kesef, prato fundo de prata, a gemátria é 930. Assim como os anos que viveu o primeiro homem. Então, né, não sei quantos sabiam disso, que Adão, né, Adão, ele viveu exatamente o quê? 930 anos. Então, isso aqui tem a ver com Adão, tá? Ou seja, o pecado entrou em vigência sobre a raça humana através de quem? Através de nosso pai Adão, tá? Então, foi através dele. Então, por isso, essas duas palavras, Karat Kesef, a gemátria vai dar 930, apontando que a obra de redenção do Mashiach abrange o quê? Todos os pecados desde a época de Adão e Eva até os nossos dias, tá? E para todos sempre. Vamos lá. 930. Como os anos que viveu o primeiro homem, né? Como os anos... 930. Agora, 130 ciclos o seu peso. Mostram os anos de Adão quando ele teve o seu filho Shet, né? Então, Adão e Eva tiveram Caim e Abel, Caim e Hevel. Caim matou Hevel, né? Caim matou Abel. Caim não era flor que se cheirava, né? Ele aprontou. E o que acontece? O Criador levantou um substituto no lugar de Abel, que era Shet, né? Que é Set. Quando Adão tinha 130 anos, nasceu Shet, né? Do qual todos nós somos descendentes dele, tá? De Shet, de Set, que é a linhagem piedosa, tá? Da onde surgiu o nosso povo, nós que somos hebreus, tá? Surgiu Shem, né? E assim sucessivamente, tá? O povo semita, tá? E o povo hebreu, do qual nós fazemos parte, o povo de Israel. Então vamos lá, 130 ciclos o seu peso, então mostra para a idade que tinha Adão quando teve o seu filho, da linhagem escolhida, tá? A linhagem de Sete, tá? Vamos prosseguir. As palavras Kaf, Ahat, uma taça, Kaf em hebraico significa também palma da mão. Simboliza a Torá que foi entregue da mão do Todo-Poderoso. Então a Torá foi escrita com os dedos do Mashiach, né? Ele próprio escreveu. A Torá veio das mãos do Mashiach, das mãos de Elohim. Então, quando fala Kaf Ahat, uma taça, Kaf em hebraico também significa palma, palma da mão. Tanto que a gente, quando vai bater palmas, fala Kapain, né? A gente fala isso, né? Palmas, né? É palma. A própria letra, tá? Se vocês verem o significado das 22 letras, tá? Palma, tá? Então, vamos lá. Simboliza a Torá que foi entregue da mão do Todo-Poderoso. De 10 ciclos de ouro é o seu peso. Por que tinha que ser de 10 ciclos de ouro o seu peso? Por quê? Por causa das 10 palavras, que são mais conhecidos como os 10 mandamentos. O valor numérico das palavras Meleah Ketoret, cheio de incenso, corresponde aos 613 mandamentos contidos na Torá. Tá? Então, cheio, vamos dizer assim, cheio de incenso corresponde ao quê? Aos 613 mandamentos, tá? Que são plenos. Vamos lá. Um novilho fazia recordar o patriarca Abraham, que ofereceu o novilho aos anjos. Está lá em Gênesis 18, 7. Quando chegou Yahushua e mais 2 anjos, tá? Lá em Gênesis 18, Abraham ofereceu o quê? Um novilho, tá? Para o Mashiach e para 2 anjos que estavam acompanhando o Mashiach e Yahushua. Um carneiro. Por que os príncipes ofereceram um carneiro também? Para relembrar o sacrifício de
Yitzhak, o quase sacrifício de Isaac, né? Akedah Yitzhak, tá? Gênesis 22, 13. A gente lembra que o carneiro ficou preso com os chifres no arbusto de uma árvore, apontando para o Mashiach, tá? Um cordeiro. Por que eles ofertaram um cordeiro? Para lembrar o patriarca Yaakov, em Gênesis 30, 40, tá? O patriarca Jacó. Um cabrito era para perdoar a venda de Yosef pelos irmãos, que degolaram um cabrito e molharam a sua túnica com o sangue. Gênesis 37, 31. Vocês estão entendendo a beleza? Quando as pessoas pegam assim, não vou ler não, é tudo igual. O de Judá deu, o de Issacar, o de Naftali, é tudo a mesma coisa, eu vou pular isso aqui. Eu não quero ler isso tudo. A pessoa, para que eu quero saber que é 130, que é isso, que é aquilo, é 10, não sei o que. A pessoa perde todos os simbolismos. Por que são esses animais? Por que são esses números? Então a pessoa perde toda a beleza, tá? E para o sacrifício de pazes, 2 touros, tá? Os príncipes ofertavam também 2 touros. Representam as 2 casas de Israel, tá? Os 2 touros, tá? E também simbolizavam Moshe e Aharon, que intervinham pela paz do povo, guiando o povo no caminho de Elohim. Os carneiros, os bodes e os cordeiros representavam, respectivamente, os 3 tipos de pessoas do povo de Israel. Coanim, que eram os sacerdotes, os Levim, que eram os levitas, e Israelim, que eram os israelitas. Sacerdotes, levitas e israelitas. E, por fim, o número 5, escrito em cada um destes sacrifícios, os 5 livros da Torá. Olha que coisa interessante. Todos os números aqui têm um significado, tá? E os 5 mandamentos escritos numa tábua e os 5 mandamentos na outra tábua também, tá? Moshe, quando desceu com as 10 palavras, 5 eram numa tábua e 5 eram na outra tábua, tá? E para nós concluirmos o versículo 89, tá? Vamos lá, o versículo 89, que é o último desse capítulo, tá? 7:89, com ele a gente fecha a Parashá. Diz assim: e quando Moshe entrava na tenda da congregação para falar com Yahuwá, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, Aron Habrit, entre os 2 querubins. Assim ele falava. Então a gente estava vendo essa semana, a gente estava percebendo o seguinte: toda hora aparece a expressão Ohel Hamoed, né? A tenda é traduzida como tenda da congregação, tenda do encontro, tenda do testemunho. Então, Moed, tá? Então aparece a palavra Ed, que é testemunho. Que é o testemunho? É o que? É a Torá. Então, para todos os efeitos, o tabernáculo existe para quê? Para ser um cli, um vaso, um recipiente para guardar o quê? A Torá. Então, toda essa blindagem, com tudo que tem no tabernáculo, tá? O principal era para que fosse um recipiente para preservar o quê? A Torá. Por isso que é Ohel Hamoed, a tenda do testemunho. O testemunho é o quê? A Torá, tá? E quando Moshe entrava na tenda da congregação, Ohel Hamoed, tá? Para falar com Yahuwá, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. O que é o propiciatório? É a tampa que ficava em cima da arca, que está sobre a arca do testemunho. Então a arca e o tabernáculo servem para quê? Para abrigar dentro deles o quê? O testemunho, que é a Torá. Entre os 2 querubim, né? Em português, os 2 querubins. Assim com ele falava. Então, Yahushua HaMashiach, ele ia para o Santo dos Santos, o Kodesh HaKodashim, tá? E ali em cima da tampa da arca, né, que é a Keporá do propiciatório, o Mashiach vinha e falava com Moshe, e Moshe falava com o Mashiach, tá? E a gente vai ver lá no finalzinho de Deuteronômio, tá? Olha que coisa bonita. Deuteronômio 34, olha o que diz. Deuteronômio 34, a partir do versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moshe, a quem Yahuwá conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas, que Yahuwá o enviou para fazer na terra do Mitzraim, Egito, a Paró, Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moshe aos olhos de todo Israel, tá? Ou seja, então Moshe era um profeta que falava com Yahuwá face a face, tá?
Yahuwá falava com ele face a face, tá? Era uma coisa... Yahuwá tinha essa intimidade, tá? Podia falar com Moshe, e Moshe tinha essa liberdade de falar com Yahuwá, tá? Ou seja, nós vemos que Moshe foi uma pessoa preparada pelo Criador durante toda a sua vida. Provavelmente não foi à toa que Moshe começou o seu ministério com quantos anos, tá? Com quantos anos ele foi libertar Israel? Vamos lá. Era um velhinho, tá? De quantos anos? 80 anos, tá? 80 anos. Não sei se tem alguém com 80 anos participando da live, tá? Eu tenho 53 anos. Eu estou no 54º ano da minha vida, na contagem israelita. Já completei 53, mas estou vivendo o ano de número 54 da minha vida. Estou bem longe dos 80 anos que Moshe começou. E ele morreu com 120 anos, tá? O que acontece? Provavelmente, para o ministério que Moshe iria receber com essa envergadura toda, ele tinha que ser uma pessoa já bem madura, tá? Então, o Criador sabe, já trazendo uma reflexão até sobre cada um de nós, tá? O Criador sabe a hora certa, a idade certa com que ele vai chamar cada um de nós, o lugar. Ele preparou as condições, as circunstâncias para cada um de nós. Muitos devem estar pensando, por que agora? Quase 45 minutos do segundo tempo. Por que agora que eu fui descobrir que mexeram na Torá, que esconderam de mim que eu era israelita, esconderam o nome do Criador? Por que agora que eu estou descobrindo tudo de repente? Bom, devemos louvar o Criador que pelo menos a gente conseguiu descobrir, né? Antes que o jogo termine, né? Tem muita gente que ainda está muito longe de descobrir. E então nós devemos nos considerar o quê? Felizes, porque muita gente não sabe disso. E o Criador sabe o dia certo, a hora certa, para se revelar para cada um de nós, tá? Então Moshe, ele entrava na tenda da congregação. Lembrar que Moshe tinha essa liberdade, mas o próprio Aharon, que era Cohen Hagadol, que era sumo sacerdote, só podia entrar o quê? Uma vez por ano, no dia de Yom HaKippurim, no dia das expiações, que é mais conhecido como Yom Kippur, tá? E nunca sem sangue, tá? Primeiro pedindo perdão por ele, pela família dele, e depois pelo povo de Israel, tá? Agora, Moshe era uma outra voltagem, era diferente, tá? Então era uma pessoa extremamente humilde, que tinha essa facilidade de ter conexão com o Criador, tá? Então Moshe tinha essa intimidade de estar conversando com Yahuwá Elohim. Então, bendito seja Yahuwá, que separou para nós o nosso irmão Moshe, né? Para receber a Torá no Monte Sinai, para, juntamente com Aharon, libertar o nosso povo de Israel. Nós louvamos ao Criador pelos príncipes das 12 tribos, que, vamos dizer assim, representando as 12 tribos de Israel. Então nós vamos estar concluindo essa paraxá, tá? Quero agradecer a presença de cada irmão e cada irmã. Lembrar mais uma vez, cada um de nós somos preciosos. No início dessa paraxá, nós falamos sobre a diversidade do corpo, que Paulo fala em 1 Coríntios 12, do 12 até o 27. Eu contei aqui uma fábula do tatu, do cachorro e do caçador, tá? Que devemos ter o cuidado uns com os outros, tá? Ninguém é maior do que ninguém, tá? Por exemplo, os nossos sábios dizem, na porção da semana anterior, os queratitas, eles tinham um serviço que aos olhos humanos era considerado mais espetacular, tá? Cuidavam das coisas mais sagradas. E o clã levita de Merari e Gershon, a uma vista humana, seriam funções menos honrosas, numa visão humana, para carregar madeira, aquelas madeiras pesadas, carregar cortina pesada, essa coisa toda. Então, entre o nosso povo não poderia haver ciúme, tá? Então o camarada que levava coisa pesada, por que eu estou levando tábua pesada, o outro estava levando cortina, e por que os outros lá estão levando uma coisa mais leve, uma coisa mais sofisticada? Então não cabe a nós questionarmos os propósitos do Criador, tá? Quando a gente vê a parábola dos talentos, nós vemos que o Mashiach conta que a um servo deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu o quê? Deu 1. A cada um segundo o quê? A sua capacidade, tá? Foi o que ganhou 5, negociou mais 5. O Mashiach falou, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu amo. Veio que recebeu 2, ganhou mais 2, ele falou a mesma coisa. Veio aquele que ganhou só 1,
né? A gente já conhece a história, ele não multiplicou aquilo, né? E no fim aquele que ele tinha foi dado ao que tinha mais. Por isso que o Mashiach falou, a quem não tem, o pouco que tem lhe será tirado, mas ao que tem receberá, né? Receberá mais. Ou seja, tira o talento daquele que escondeu e dá para o que tinha mais. Então, que nós venhamos entender qual é o nosso ministério, tá? Muitos já estão descobrindo as suas tribos, tá? Muitos já descobriram as suas tribos. Quem não descobriu a sua tribo, no tempo certo o Criador vai revelar a tribo e venha, além de sua tribo, venha entender qual a sua função no corpo, tá? Do Mashiach. Qual o seu ministério, tá? Para o que Yahuwah tem te chamado, tá? E se alguém está enterrando o seu talento, enterrando o seu ministério, ainda está em tempo. Então, procure colocar diante do Criador. Tem gente que, eu não sei para que eu sirvo ao Criador, mas eu não sei o que eu posso fazer. Então, começa a orar ao Criador, que com certeza ele vai revelar. Ele disse, Mashiach disse, né? Rogai ao soberano da seara que envie trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e são poucos os trabalhadores, né? Então a gente tem que se colocar na brecha, que com certeza o Criador vai falar com cada um de nós qual é a nossa função. Seja qual for a função, assim como de um corpo, um pé, uma mão, uma orelha, um olho, uma boca, seja lá o que for, o Criador fez cada um de nós para um propósito. Então que sejamos felizes, tá? Em servir ao Criador do jeito que Ele estabeleceu, tá? Assim como as tribos de Israel estavam em unidade, assim como as 3 famílias levitas entenderam qual era a função de cada uma, as 3 famílias levitas se espalhavam nos 4 cantos do tabernáculo, as 12 tribos se espalharam, tá? Tinha a sua posição certa, cada uma era responsável por uma coisa. Que venhamos entender isso, que Yahuwah é um Elohim de paz, de shalom, que faz tudo certo. Então que Yahuwah esteja abençoando a cada um de nós. Vou pedir a Rosemary agora para ver uma pessoa para estar fazendo a tefilá, tá? Que Yahuwah revele qual é o ministério de cada irmão e cada irmã. Aqui, pode. A Clarice. Ô Clarice, shalom Arroz, tudo bom? Shalom, shalom, tudo bom? Ô shalom, shalom, como é que vai a família? Tudo bem? Tá tudo certo aqui. Amém. Pode ficar à vontade então, irmã, e fazer uma tefilá por nós, tá bom? Por favor. Tá, obrigado. Amém. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, te agradecendo a vida do Moré e Yosef, da sua família que aqui está, a vida de cada um que esteve aqui conosco. Agradecemos também por aqueles que não puderam ficar hoje aqui junto, que Tu, Pai, venha estender a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre cada um do Teu povo que está espalhado, vive espalhado hoje sobre a terra, porque assim Tu determinou que fosse, mas vivemos um tempo agora de nos unirmos novamente e Tu tem nos chamado a cada um de nós a estarmos juntos, retornando, fazendo a Techuvá. Nós te agradecemos, Pai, por cada ensinamento, te agradecemos por ter tocado os nossos corações, por ter revelado a Tua palavra e a Tua vontade sobre as nossas vidas. Seja revelada a cada dia. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Amém. Todarabá. Obrigado, irmã. Todarabá. Todarabá. Uma boa semana, tá? Amém. Então a gente agora vai para Birkat Kohanim, tá? A bênção sacerdotal que se encontra em Números capítulo 6, do versículo 24 ao 26. Yevarechecha Yahuwah veishmerecha, Yair Yahuwah panavelecha vichuneka, Isa Yahuwah panavelecha veiasem lecha shalom. Que Yahuwah te abençoe e te guarde. Que Yahuwah faça resplandecer as suas faces sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahuwah sobre ti levante as suas faces e te dê a paz. Beshem Yahushua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom Lekulam e Shavuot Tov, tá? Shabbat Shalom e Shavuot Tov.